Fechei meu laptop com um clique baixinho, sentindo o cansaço de sempre depois de mais uma tarde dando aula no verão. Foram 3 horas tentando fazer adolescente sem vontade entender álgebra. Minha voz estava rouca e meus ombros, duros. Girei o pescoço, ouvi estalar, e olhei o relógio digital na mesa de cabeceira da casa alugada em Outer Banks. Marcava 7h30 da noite. O horário perfeito para o que eu tinha planejado. A noite estava só começando, e tinha um significado especial. Naquele dia completavam exatamente 3 anos desde que Mark morreu. 3 anos desde o incêndio que levou ele embora e me deixou juntando os pedaços da nossa pequena família. Eu tinha trazido a caixa de lembranças na viagem. Uma caixa de madeira, com fecho de metal, onde guardo tudo que é sagrado para nós. A bandeira do enterro dele. O distintivo de bombeiro. E o desenho de giz de cera que a Penny fez, com nós 3, e fez questão de colocar na caixa no memorial do ano passado. Eu já imaginava tudo. Depois do jantar, eu e a Penny iríamos em silêncio até a praia, só nós duas, carregando a caixa juntas. Acenderíamos velas perto do mar, contaríamos histórias sobre o pai dela e deixaríamos o som das ondas preencher o que faltasse em palavras. Seria um momento de cura. Seria o certo. Abri a porta do quarto já pensando no cheiro da comida. De manhã, eu tinha gasto $400 no mercado de peixe, pernas de caranguejo gigante e lagosta. 20 quilos de frutos do mar de primeira. Um agrado meu para todo mundo. Um jantar especial antes da nossa cerimônia particular. Mas o que eu vi tirou todo o ar dos meus pulmões. A Penny estava encolhida num canto da cozinha, sentada num banco alto demais para o corpo dela, de só 9 anos. Os pés ficavam balançando, sem alcançar o chão. Nas mãozinhas, ela segurava um prato de papel com um corn dog congelado. Daqueles bem baratos, esquecidos no fundo do freezer. O tipo de comida que a gente pega quando não sobra mais nenhuma opção. Ela mordia aquilo no automático, mastigando a massa ainda dura, cheia de pedacinhos de gelo. Não estava quente. Nem perto disso. Minha filha estava comendo comida congelada. Enquanto isso, a uns 6 metros dali, na varanda, minha irmã Brenda, o marido dela, Hank, e os 2 filhos deles estavam sentados à mesa, como se fossem realeza num banquete. Comendo os frutos do mar que eu tinha comprado. Os $400 em caranguejo e lagosta. Eles cozinharam tudo sem mim, sem a Penny, e devoravam a comida como animais famintos. Eu via tudo pela porta de vidro. Uma montanha de cascas vermelhas brilhantes. A manteiga derretida brilhando em potinhos. E o milho cozido que eu também tinha comprado, empilhado numa travessa. A Brenda quebrava uma perna de caranguejo com o quebra-nozes, a carne branca saindo inteira. O Hank estava com manteiga escorrendo pelo queixo. Os meninos riam, brigando pela maior cauda de lagosta. Eles nem chamaram a gente. Meus pés começaram a se mover antes da minha cabeça entender. Atravessei a cozinha em 4 passos, com o coração batendo forte no peito. Passei pela porta de vidro. Saí na varanda. O ar quente e úmido do verão bateu no meu rosto, cheio de cheiro de alho e tempero Old Bay. Foi aí que eu vi. No meio da mesa tinha uma panela enorme, a mesma que eu levei só para cozinhar frutos do mar. Ela ainda soltava vapor, o calor subindo do metal. E embaixo dela, servindo de apoio improvisado, tinha algo que fez minha visão escurecer nas bordas. A bandeira do enterro do Mark. A bandeira americana, grossa, dobrada em triângulo, que cobriu o caixão dele. A bandeira que o capitão dele me entregou, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo. A bandeira que deveria ser sagrada, protegida, intocável. Ela estava ali, em cima da mesa, aberta, achatada pelo peso da panela. O calor tinha destruído as dobras feitas com tanto cuidado. E, pior ainda, muito pior, a panela tinha vazado. Manteiga com alho e gordura de caranguejo escorreram pela borda, se espalhando pelo pano, encharcando as estrelas brancas no fundo azul. A mancha crescia enquanto eu olhava, um amarelo sujo, meio marrom, entrando fundo no tecido de algodão. Meus olhos correram até a caixa de lembranças de madeira, aberta em cima da mesa lateral. O fecho de metal estava torto, quebrado. Tinha lascas de madeira para fora, como se alguém tivesse forçado a tampa, provavelmente com uma faca de manteiga, pelos riscos. O plástico que eu tinha colocado com cuidado para proteger a bandeira do pó estava todo amassado no chão da varanda, rasgado. Ela tinha arrombado a caixa que eu guardava na prateleira alta da casa. Tinha tirado a bandeira de dentro. E tinha usado ela como apoio de panela. O que você está fazendo?
Minha voz saiu num grito agudo. Eu não consegui segurar. Minhas mãos tremiam tanto que eu tive que fechar os punhos com força. Essa é a bandeira do caixão do Mark. Como você tem coragem? Como você tem coragem de usar isso para apoiar uma panela? A Brenda levantou o olhar da perna de caranguejo, totalmente tranquila. Ela estava com manteiga nos dedos e foi lambendo devagar, um por um, antes de responder. Ah, por favor, Florence. Relaxa, disse ela, fazendo um gesto de desdém com a mão. Eu não achei nenhum apoio de panela nessa casa. Eu sabia que tinha um pano grosso naquela sua caixa, então eu peguei. Essa bandeira é perfeita, é grossa o suficiente para não queimar a mesa. Tá vendo? Ela bateu com o nó do dedo na madeira embaixo da bandeira. Nem marcou. Isso sai na lavagem. Por que você está sendo tão dramática? Dramática? A palavra mal conseguiu sair da minha garganta. Wang se recostou na cadeira, segurando uma garra de lagosta numa mão grande. Ele tá morto, Florence. Não sabe o que tá acontecendo. Para de exagerar. Ele quebrou a garra com os dentes, a casca estalando. Aquele distintivo é só um pedaço de metal. Deixa as crianças comerem em paz. As palavras dele me atingiram como socos. Eu olhei para baixo e vi o distintivo do Mark no chão da varanda, meio escondido embaixo da cadeira da Brenda. Deve ter caído quando ela jogou tudo para fora da caixa. Tinha areia grudada na superfície prateada. Eu não conseguia falar. Não conseguia me mexer. Minha visão foi se fechando, até tudo que eu vi era aquela mancha se espalhando pelas estrelas, permanente, sem volta. 3 anos. 3 anos engolindo meu orgulho. 3 anos me dobrando inteira para agradar minha irmã. 3 anos ouvindo que eu precisava da família, porque eu era mãe solo e não daria conta sozinha. Era isso que família significava. Eu lembrei de como a gente tinha chegado naquela situação. Essa viagem em grupo tinha sido ideia da Brenda, claro. Os primos precisam passar tempo juntos, ela insistiu. A Penny precisa da família por perto. Meus pais, Walter e Marilyn, apoiaram na hora, como sempre. Não seja egoísta, Florence. Sua irmã está tentando se aproximar. Você devia ser grata. Grata? Eu tinha sido grata quando a Brenda pediu, 3 anos atrás, para usar meu endereço, logo depois da morte do Mark. Os filhos dela precisavam estudar na melhor escola do bairro, a mesma onde eu dava aula no 4º ano. A escola da região deles estava mal, ela explicou. E eu não queria o melhor para os meus sobrinhos? Então eu assinei a declaração de residência. Cometi fraude no papel, jurando que os filhos dela moravam na minha casa, quando não moravam. Eu fiz isso porque estava afogada no luto e não tinha força para dizer não. Fiz porque meus pais disseram que era meu dever, como tia, como irmã. E depois a Brenda fez questão de me lembrar do risco. Agora estamos juntas nisso, ela me disse 6 meses depois, com uma voz doce e venenosa. Se alguém descobrir esse arranjo, você perde sua licença de professora na hora. Mentir num documento legal é coisa séria. Florence, você vai ser demitida. Então vamos manter tudo simples e em silêncio, tá? Desde então, ela usava essa ameaça contra mim. Sempre que eu tentava reagir, sempre que eu sugeria que talvez os meninos deviam estudar no distrito deles de verdade, ela me lembrava. Estamos no mesmo bar. Não balance. E eu fiquei em silêncio porque precisava do meu trabalho. Eu e a Penny precisávamos do meu salário de professora e do plano de saúde. Eu não podia perder tudo. Mas ali, parada naquela varanda, vendo a gordura se espalhar pela bandeira do meu marido. A bandeira que cobriu o corpo dele. A bandeira que representava o sacrifício dele. Alguma coisa dentro de mim estalou. Não quebrou. Se encaixou. O medo que me sufocava há 3 anos simplesmente sumiu, queimado por uma raiva fria e clara. Eu não gritei de novo. Não discuti. Apenas me abaixei, peguei o distintivo do Mark do chão da varanda e tirei a areia com a barra da minha camisa. Minhas mãos estavam firmes agora. Coloquei o distintivo com cuidado de volta na caixa de lembranças e fechei a tampa, mesmo com o fecho quebrado. Passei pela Brenda sem dizer uma palavra. Passei pelo Anki e pelos meninos. Voltei pela porta de vidro. A Penny ainda estava sentada na cozinha, olhando para o corn dog meio comido. Os olhos dela estavam vermelhos. Foi aí que eu percebi, ela tinha chorado em silêncio. Enquanto eles festejavam, minha filha chorava.
Vem cá, meu amor, que eu disse baixinho. Peguei o prato de papel das mãos dela e coloquei no balcão, de lado. Vamos fazer algo melhor. Abri a geladeira, aliviada. Eu tinha comprado ovos e pão no dia anterior para o café da manhã. Peguei o que precisava. Em poucos minutos, a manteiga chiava na frigideira, o pão dourava na torradeira e 2 ovos perfeitos, com a gema mole, foram para os pratos. Fiz chocolate quente para Penny, com marshmallow extra. Sentamos juntas à mesa da cozinha, só nós duas, comendo nossa refeição simples em silêncio. Lá fora, as risadas da varanda continuavam, como se nada tivesse acontecido. A Penny olhou para mim, com chocolate no lábio de cima. Mãe? Oi, meu amor? Queria que a tia Lana estivesse aqui. Minha garganta apertou. A tia Lana, prima da minha mãe, a mulher que foi mais avó para Penny do que a minha própria mãe. A Lana era divertida, carinhosa, e fazia a Penny se sentir importante. Se a Lana estivesse ali, nada daquilo teria acontecido. Eu também, meu amor, e eu sussurrei. Eu também. Naquela noite, eu não levei a caixa de lembranças até a praia. Não acendi velas perto do mar. Em vez disso, sentei na beira da cama da casa alugada e fiquei olhando para a bandeira manchada. A marca amarela de gordura estava ali, permanente e ofensiva, contrastando com as estrelas brancas. E eu tomei uma decisão. Aquilo acabava ali. O sono não veio naquela noite. Fiquei olhando o relógio digital marcar, um por um, os minutos até o sol nascer. Toda vez que eu fechava os olhos, eu via a panela em cima da bandeira do Mark. Eu ouvia a voz da Brenda, isso sai na lavagem. Mas não ia sair. Eu sabia disso. A manteiga com alho tinha entrado fundo no algodão, misturada com a gordura do caranguejo, formando uma mancha que já estava fixando. De manhã, eu tirei a bandeira e tentei limpar com água fria e um pano. A mancha amarelo-marrom só se espalhou mais, passando por cima de 3 estrelas brancas. Permanente. Como tudo que a Brenda tinha feito comigo. Sentei no chão do quarto da casa alugada, com a luz da manhã entrando devagar pela cortina. A bandeira úmida estava aberta no meu colo. E, finalmente, eu encarei a verdade que vinha evitando há 3 anos. Isso não foi só descuido. Não foi só a Brenda sendo irresponsável ou folgada. Isso foi exploração planejada. Minha irmã não me via como família. Ela me via como algo para usar. Um passe grátis para um distrito escolar de prestígio. Um capacho que aguentava qualquer abuso porque estava com medo demais e machucada demais para reagir. E meus pais? Walter e Marilyn tinham permitido tudo isso. Peguei meu celular e rolei mensagens antigas, agora vendo tudo com clareza. Quantas vezes minha mãe me fez ceder usando culpa? Não seja egoísta, Florence. Sua irmã precisa da sua ajuda. Pense na educação dos meninos. Você precisa da família, ainda mais agora que o Mark se foi. Eles transformaram minha viuvez em arma contra mim. Pensei em ligar para eles naquele momento, contar o que a Brenda tinha feito com a bandeira. Mas eu já sabia exatamente como essa conversa iria terminar. Eu conseguia ouvir a resposta do meu pai como se ele estivesse ali no quarto. Não faz tempestade em copo d'água. Sua irmã não fez por mal. Você é sensível demais. E minha mãe ainda completaria. A Brenda é assim mesmo. Você sabe que ela não pensa às vezes. Deixa pra lá, Florence. Família perdoa. Só que perdão precisa de arrependimento. E a Brenda não mostrou nenhum. Olhei pra Penny, ainda dormindo na outra cama, o corpinho encolhido abraçando o coelhinho de pelúcia que ela tinha desde os 3 anos. Minha filha. A criança que comeu comida congelada enquanto os primos se empanturravam. A criança que era alvo de bullying nos encontros de família, sempre deixada de lado, sempre menos importante que os filhos perfeitos da Brenda. Eu tinha ficado tão focada em sobreviver e em manter meu emprego, em segurar tudo financeiramente, que falhei em proteger minha própria filha das pessoas que mais deveriam amá-la. Eu tinha terminado de apenas sobreviver. Era hora de reagir. Mas eu precisava ser inteligente. A Brenda tinha uma carta enorme na mão, a declaração de residência com a minha assinatura. Se eu fosse até a direção da escola e confessasse a fraude, eu seria demitida na hora. Perderia minha licença de professora. Eu e a Penny perderíamos o plano de saúde e a estabilidade financeira. A Brenda sabia disso. Ela contava com isso. Então eu precisava de uma arma maior.
Algo que me protegesse e, ao mesmo tempo, destruísse o poder que ela tinha sobre mim. Passei o resto das férias fingindo que estava tudo normal. Não falei mais da bandeira. Quando a Brenda pediu para dividir as compras, convenientemente esquecendo que eu tinha pago sozinha os $400 do jantar de frutos do mar que eles devoraram. Eu apenas sorri e disse: claro, depois te faço um pix. Nunca fiz. Ela também não cobrou. Achou que eu estava com medo demais para dizer não. Mas enquanto eu fazia o papel de boazinha, eu estava juntando provas. Eu fotografei tudo. A bandeira manchada, de vários ângulos, com close nas marcas de gordura. O fecho quebrado da caixa de lembranças. O plástico rasgado jogado no chão da varanda. A panela vazia, ainda com restos grudados nas laterais. Depois fui até a cozinha. O prato de papel ainda estava no balcão, exatamente onde eu tinha deixado na noite anterior. O corn dog já tinha descongelado totalmente, parecendo ainda mais triste e murcho à luz da manhã. Tirei uma foto dele também, enquadrando o prato com a pia ao fundo, cheia de louça suja do banquete de frutos do mar deles. O contraste era chocante. Eu não precisava dessas fotos para nenhum processo legal. Eu precisava delas para mim. Para lembrar por que eu estava fazendo aquilo. Para lembrar o que estava em jogo. Voltei 3 anos nas mensagens com a Brenda e tirei print de todas em que ela falava da matrícula na escola. Cada comentário casual sobre as aulas dos meninos na sua escola. Cada lembrete para manter silêncio sobre nosso acordo. Cada ameaça escondida em palavras educadas. Não queremos problemas com o distrito, né? Quando terminei, eu tinha 30 páginas de provas. Na viagem de volta de Outer Banks, 3 dias antes do início das aulas, a Brenda me mandou mensagem do carro dela. Lembra de ficar de boca fechada. O ano letivo começa segunda. Não deixa isso afetar a educação das crianças nem seu cargo de professora. Estamos contando com você. Fiquei olhando aquela mensagem por um bom tempo. Depois respondi. Claro. Te vejo na segunda. Ela não fazia ideia do que estava por vir. Naquela tarde, depois de desfazer as malas e enquanto a Penny estava ocupada organizando o material da escola, eu fiz uma ligação. Sindicato dos Professores, aqui é a Diane. Oi, Diane. Meu nome é Florence Fairfax. Sou professora do 4º ano no distrito e preciso falar com um representante do sindicato o mais rápido possível. É urgente. Houve uma pequena pausa. Que tipo de situação estamos falando, senhorita Fairfax? Estou sendo chantageada por um familiar para cometer fraude de endereço, e preciso de proteção antes de denunciar. Outra pausa. Dessa vez, mais longa. Você pode vir amanhã às 9 da manhã? Eu estarei aqui. Naquela noite, eu quase não dormi de novo. Mas, dessa vez, não foi por desespero. Foi adrenalina. Eu estava com medo. Eu estava empolgada. Eu estava, finalmente, assumindo o controle. Na manhã seguinte, deixei a Penny na casa da tia Lana. A Lana olhou para o meu rosto e, na mesma hora, me puxou para um abraço apertado. O que aconteceu, querida? Ela perguntou baixinho. Ainda não posso explicar, eu disse. Mas preciso que você fique com a Penny hoje. Pode ser? Claro. A Lana segurou meu rosto com as mãos já marcadas pelo tempo. Seja lá o que você esteja enfrentando, você é mais forte do que imagina. Lembra disso. Eu concordei com a cabeça, sem confiar na minha voz, e fui para o escritório do sindicato. O sindicato dos professores ficava num prédio baixo de tijolos, na borda do complexo administrativo do distrito. Eu já tinha passado por ali centenas de vezes, mas nunca tinha entrado. Quando estacionei, poucos minutos antes das 9, o sol da manhã batia forte no asfalto. Minhas mãos estavam suadas no volante. Era isso. Um caminho sem volta. Peguei minha pasta, cheia das 30 páginas de mensagens impressas, fotos da bandeira manchada e prints das ameaças da Brenda, e entrei antes que pudesse desistir. A recepção cheirava a café queimado e carpete velho. Uma mulher de cabelo grisalho olhou para mim por cima da mesa. Florence Fairfax? Sou eu. A Diane Miller vai te atender agora. Segunda porta à esquerda. Segui pelo corredor estreito, cheio de arquivos de metal. A segunda porta estava aberta, mostrando um escritório pequeno, abarrotado de papéis e livros jurídicos.
Atrás da mesa estava uma mulher na casa dos 50, com óculos de leitura presos por uma corrente de contas e um blazer já bem gasto. Senhorita Fairfax. Ela se levantou e estendeu a mão. Eu sou Diane Miller, representante do Sindicato dos Professores do Ensino Fundamental neste distrito. Por favor, sente-se. Eu afundei na cadeira à frente dela, segurando minha pasta como se fosse um salva-vidas. A Diane cruzou as mãos sobre a mesa. Você disse ao telefone ontem que está sendo chantageada por causa de uma fraude de endereço. Me conte tudo. Com calma. Então eu contei. Comecei com a morte do Mark, 3 anos antes. O luto. A pressão financeira. A necessidade desesperada de manter meu emprego. Depois falei do pedido da Brenda para usar meu endereço na matrícula escolar, apresentado como um favor entre irmãs. Da declaração de residência que eu assinei, sem entender totalmente as consequências legais. Contei do momento em que a Brenda deixou claro que eu agora estava presa a ela. Que, se eu abrisse a boca, perderia tudo. Quando cheguei ao episódio da bandeira, em Outer Banks, minha voz já tremia. Tirei as fotos da pasta e espalhei sobre a mesa da Diane. Ela arrombou minha caixa de lembranças e eu disse. Usou a bandeira do enterro do meu marido, a bandeira do caixão dele, como apoio para uma panela de frutos do mar. E quando eu confrontei, ela disse que isso sai na lavagem. Que eu estava sendo dramática. Que ele já morreu e nem sabe de nada. A Diane pegou uma das fotos e ficou observando a mancha de gordura sobre as estrelas brancas. O maxilar dela ficou tenso. E ela tem usado essa fraude de endereço contra você esse tempo todo? Sim. Peguei os prints das mensagens. Ela vive me lembrando que estamos no mesmo barco. Que, se eu denunciar, vou perder minha licença de professora por falso testemunho. A Diane folheou as mensagens, o rosto ficando cada vez mais sério a cada página. Por fim, ela colocou tudo sobre a mesa, tirou os óculos e apertou a ponte do nariz. Senhorita Fairfax, eu preciso que você entenda algo muito claramente. Você não está no mesmo barco que sua irmã. As palavras me atingiram como água gelada. O quê? Sua irmã explorou seu luto e sua fragilidade financeira para te pressionar a cometer uma fraude. Depois, usou essa fraude para te chantagear e te manter em silêncio. Isso é coerção clássica, disse Diane, inclinando-se para frente, com os olhos firmes. Você é uma denunciante, Florence. Não uma criminosa. Mas eu assinei a declaração. Eu menti, e eu disse. Sob pressão. E agora você está se apresentando voluntariamente para denunciar a fraude. Isso faz toda a diferença. Ela bateu nas fotos da bandeira. E isso aqui? Isso é profanação de um item de memorial de um veterano. Seu marido era bombeiro, um servidor público que morreu em serviço. O distrito não vai aceitar isso de bom grado. Uma fagulha de esperança acendeu no meu peito, frágil e assustadora. Então você acha que posso denunciar isso sem perder meu emprego? Não só sem perder seu emprego, Diane disse, acho que podemos conseguir imunidade para você. Imunidade? Diane assentiu. É o seguinte, eu vou te acompanhar pessoalmente numa reunião com o diretor de RH do distrito. Vamos apresentar seu caso como ele realmente é, a viúva de um veterano sendo chantageada por um familiar que cometeu fraude de endereço. Vamos enfatizar que você está vindo voluntariamente, com toda a documentação, e que merece proteção como vítima e denunciante. E se eles disserem não? Perguntei. O sorriso da Diane ficou afiado. Aí eu vou deixar bem claro que, se o distrito punir uma viúva enlutada por ter sido coagida, se eles demitirem uma professora cujo marido morreu servindo a comunidade, o sindicato vai garantir que todos os veículos de notícias do estado saibam disso. O pesadelo de relações públicas sozinho vai obrigá-los a ceder. Senti algo se abrir dentro de mim, não quebrar, mas florescer. Quando podemos nos reunir com o RH? Vou ligar agora e exigir uma reunião de emergência. Com a escola começando em 3 dias, eles vão querer resolver isso imediatamente. Diane pegou o telefone da mesa. Vai pegar um café na sala de descanso. Isso pode levar alguns minutos. Saí pelo corredor, meio zonza. A sala de descanso estava vazia, exceto por uma cafeteira antiga que gorgolejava e chiava. Servi-me de uma xícara que nem bebi e olhei pela janela para o estacionamento. 3 anos. 3 anos vivendo com medo. 3 anos engolindo toda a indignidade porque eu achava que não tinha escolha. Mas eu tinha escolha. Sempre tive.
Só estava quebrada demais para enxergar isso. 20 minutos depois, Diane apareceu na porta. A reunião é hoje, às 14h. Escritório de RH do distrito. E Florence? Ela sorriu. Leve essas fotos da bandeira. Confie em mim. O escritório de RH ficava num prédio moderno e reluzente, que fazia o sindicato parecer um lugar antigo. Diane e eu sentamos numa sala de conferências com cadeiras de couro e vista para o campo de futebol, esperando a diretora de RH chegar. Quando ela chegou, reconheci imediatamente. Patrícia Morrison, alta, impecavelmente vestida, com fama de justa, mas implacável. Ela sempre se dirigia aos professores no início de cada ano letivo. Eu nunca tinha falado com ela diretamente. Agora ela estava sentada à minha frente, lendo minha pasta de provas com uma expressão que eu não conseguia decifrar. Senhorita Fairfax? Disse finalmente, fechando a pasta. Isso é uma situação e tanto. Meu estômago caiu. Eu sei que deveria ter denunciado antes. Ela levantou a mão. Você me entendeu mal. Não estou te criticando. Estou chocada com o que você passou. Ela bateu na pasta. Sua irmã cometeu fraude de propósito e ainda usou sua vulnerabilidade para manter essa fraude. E isso? Ela puxou a foto da bandeira manchada. Isso é inaceitável. Diane se inclinou para a frente. É por isso que estamos propondo o seguinte: a senhorita Fairfax recebe imunidade total de qualquer ação disciplinar relacionada à fraude de endereço. Você mantém seu cargo e sua licença de professora. Em troca, fornece ao distrito todas as provas necessárias para agir contra a família da sua irmã. Patrícia ponderou. Se concedermos imunidade, isso cria um precedente. Um precedente que protege vítimas que se apresentam, Diane rebateu. E, sinceramente, Patrícia, pense na imagem disso. Se essa história vazar, e essas coisas sempre vazam, como vai parecer se o distrito punir a viúva de um veterano por ter sido chantageada? Uma professora que trabalha aqui há 8 anos, que perdeu o marido em serviço. A expressão da Patrícia mudou. Eu vi o cálculo acontecendo nos olhos dela. A imprensa ia se divertir muito com isso. Diane continuou. O sindicato vai garantir que isso chegue lá. Distrito culpando a vítima. Viúva demitida por denunciar fraude. Quer esses títulos nos jornais? Um longo silêncio se estendeu. Eu prendi a respiração. Finalmente, Patrícia abriu uma gaveta e pegou um bloco de notas. Certo. Isso é o que estou autorizada a oferecer: imunidade total de processo ou ação disciplinar. Você mantém seu cargo e sua licença. Coopera totalmente com nossa investigação sobre a fraude de endereço. Ela olhou direto para mim. Você concorda em não discutir o assunto publicamente até a investigação ser concluída? Fechado, eu disse imediatamente. Vou providenciar o acordo de imunidade em até 48 horas. Você precisará assiná-lo antes de procedermos com ações formais contra a família da sua irmã. 48 horas. 2 dias antes da escola começar. O momento perfeito. Diane e eu apertamos a mão da Patrícia e saímos do prédio. No estacionamento, Diane se virou para mim e sorriu. Bem-vinda à liberdade, Florence. Eu não conseguia falar. Só repeti na minha cabeça o cronograma do acordo de imunidade: assinar até sexta de manhã, para que o distrito pudesse processar tudo até segunda, o primeiro dia de aula. Quando a Brenda fosse deixar os filhos no portão da escola, confiante e convencida, estaria entrando numa armadilha que nem imaginava existir. Dirigi até a casa da tia Lana para buscar a Penny. Quando entrei, ela estava encolhida no sofá, assistindo desenho e comendo fatias de maçã. Parecia tão pequena e tranquila. A Lana me puxou para a cozinha. Como foi? Foi bem, eu disse. Muito bem. Ainda não posso explicar tudo, mas as coisas vão mudar, Lana. Para melhor. Ela apertou minha mão. Que bom. Você merece coisa melhor, querida. Vocês duas merecem. Naquela noite, depois que a Penny adormeceu, sentei à mesa da cozinha e olhei para a caixa de lembranças. A bandeira ainda estava manchada. Aquilo nunca mudaria. Mas talvez tudo bem. Talvez a mancha fosse um lembrete não do que a Brenda tinha tirado de mim, mas do que eu finalmente recuperei. Minha voz. Meu poder. Minha vida. A armadilha estava pronta. Tudo o que eu precisava fazer agora era esperar pela manhã de segunda-feira.
Na sexta-feira de manhã, o ar já parecia carregado com a mudança da estação que se aproximava. Ou talvez fosse só a minha própria expectativa. Assinei o acordo de imunidade no escritório da Patrícia Morrison, a mão firme sobre a caneta. E a observei contrassinar e carimbar com o selo do distrito. Oficial. Vinculativo. Feito. Vamos cuidar da notificação na segunda de manhã, disse Patrícia. Bem cedo. Os filhos da sua irmã serão sinalizados no sistema, e quando ela tentar deixá-los, serão parados no portão. A segurança terá o aviso de cancelamento de matrícula pronto para entregar pessoalmente. E ela não poderá contestar. Ah, ela pode contestar o quanto quiser, mas as provas são esmagadoras, e a fraude está documentada. Os filhos serão imediatamente retirados da matrícula, a partir daquela manhã. Ela terá que matriculá-los no distrito correto. Patrícia fez uma pausa. Presumo que você entende que, quando isso acontecer, seu relacionamento com sua irmã vai ficar complicado. Já é complicado, eu disse. Isso só deixa tudo honesto. Saí do escritório do distrito me sentindo mais leve do que há anos. O final de semana se estendia à minha frente, 2 dias fingindo que estava tudo normal, enquanto a engrenagem da justiça se movia nos bastidores. Pensei em ligar para a tia Lana e contar tudo, compartilhar o alívio e a sensação de justiça. Mas algo me segurou. Queria esperar até que estivesse realmente acabado. Até que a Brenda fosse realmente parada. Eu não queria dar azar. E talvez, de forma egoísta, eu quisesse ver aquilo acontecer primeiro. Ver o momento em que minha irmã finalmente enfrentaria as consequências. Então, em vez disso, foquei na Penny. Passamos o sábado organizando o material escolar dela, passando a roupa do primeiro dia de aula. Um vestido azul com flores brancas que o Mark havia comprado para ela no ano antes de morrer. Quando ela ainda era pequena o suficiente para rodopiar nele. Ela tinha crescido desde então, mas insistiu em usar mesmo assim, porque o papai tinha escolhido. Está animada para o 4º ano? Perguntei, observando ela arrumar a mochila nova. Ela deu de ombros. Acho que sim. Os meninos vão estar lá? Meu peito se apertou. Ela se referia aos filhos da Brenda, seus primos, os meninos que tinham comido frutos do mar enquanto ela mastigava cordogs congelados. Os meninos que a ignoravam nas reuniões de família e diziam que ela era estranha por gostar mais de ler do que de esportes. Não se preocupe com eles, eu disse com cuidado. Só se concentre em ter um bom ano, tá? Ela assentiu, mas dava para ver a ansiedade nos olhos dela. Ela estava se preparando para mais um ano sendo ofuscada, ignorada, desconsiderada. Não desta vez, querida, pensei. Não mais. O domingo foi mais tranquilo. Fizemos o jantar favorito da Penny, macarrão com pão de alho, e assistimos a um filme no sofá. Ela adormeceu encostada no meu ombro no meio do filme, e eu a levei para a cama, cobrindo seu corpinho fino com os lençóis. Fiquei na porta do quarto por um bom tempo, olhando ela dormir. Tudo o que eu fiz por ela. Para protegê-la, para dar a ela uma vida em que não precisasse aceitar crueldade como preço da sobrevivência. Meu celular vibrou. Uma mensagem iluminou a tela. Brenda. Amanhã vou deixar os meninos cedo, por volta das 7h15. Lembre-se de vir ao portão nos cumprimentar, para os outros pais verem que somos próximos. E não faça aquela cara de funeral que você tinha na praia. Sorria, pelo menos uma vez. Meu dedo ficou parado sobre a tela. Era isso. O teste final. Se eu agisse normalmente, se fingisse ser dócil mais uma vez, a Brenda cairia direto na armadilha. Ela levaria os filhos para a escola amanhã de manhã, confiante no controle que achava ter sobre mim. E descobriria, publicamente de forma humilhante, que o plano dela tinha acabado. Mas se eu desse qualquer sinal de que algo estava errado, ela poderia não aparecer. Poderia manter os meninos em casa e tentar descobrir o que estava acontecendo. E aí, todo o plano iria por água abaixo. Então, fiz o que fiz nos últimos 3 anos. Me submeti. Estarei lá, disse eu, é claro. O ar da manhã tinha um leve frescor de outono enquanto eu dirigia para a escola. Minhas mãos firmes no volante. A Penny estava no banco do passageiro, sua mochila decorada com pets alegres que eu havia costurado no fim de semana. Ela cantava baixinho, sem perceber a tempestade que estava prestes a acontecer. Mãe, você acha que a senhora Patterson vai ser minha professora de novo este ano? Perguntou ela. Talvez, querida, respondi, com a voz calma apesar da ansiedade enrolada no peito.
Vamos descobrir logo. Deixei ela cedo, antes da correria principal. Ela merecia um primeiro dia normal, sem ser manchado pelo que estava por vir. Às 7h15, ela estava segura dentro da escola, registrada com meu endereço legítimo, com todos os registros corretos e em ordem. Agora, eu esperava no estacionamento dos professores, o café esfriando no suporte. Pela janela do carro, tinha uma visão clara da entrada principal e da área de check-in, onde os alunos passavam o crachá no sistema do portão. Às 7h28, eu vi. O enorme SUV da Brenda entrou na zona de desembarque com a confiança de quem acha que o mundo se curva à sua vontade. Pelo espelho retrovisor, observei ela se inclinar para falar algo com os meninos no banco de trás, provavelmente alguma instrução de última hora sobre comportamento ou lição de casa. Os meninos saíram do carro, mochilas penduradas nos ombros. O mais velho, Marcos, andava com a confiança de um garoto que nunca tinha ouvido um não. O mais novo, Daniel, parecia mais hesitante, mas seguia o irmão em direção ao portão. Olhei para o relógio. 7h29. Marcos chegou primeiro ao leitor de crachá. Ele tirou o cartão de estudante, o mesmo que usava nos últimos 3 anos, e passou no leitor com facilidade. A luz piscou vermelha, e a tela digital acima do portão exibiu 2 palavras em letras maiúsculas: acesso negado. Marcos franziu a testa e tentou de novo. Vermelho. Acesso negado. Daniel se aproximou e passou o cartão dele. Vermelho. Acesso negado. Pude ver a confusão se espalhando entre os dois. A Brenda desceu do SUV, os óculos de sol de grife empurrados para cima da cabeça, o rosto mudando de confuso para irritado. Foi quando o oficial Reynolds surgiu do prédio administrativo. Oficiais de escola têm uma presença especial, não são exatamente policiais, mas também não são só funcionários da escola, algo que exige atenção imediata. Reynolds era um veterano, ombros largos, sem sorrir, uniforme impecável, distintivo brilhando ao sol da manhã. Ele avançou em direção ao portão, e eu vi os pais na fila de desembarque começarem a perceber, a cochichar, a pegar o celular. Atrás do oficial vieram a diretora Hendricks e 2 funcionários administrativos. O rosto da diretora estava firme, a expressão profissional que não promete negociação. Senhora, vou precisar que se afaste do portão, disse o oficial Reynolds, a voz atravessando o ar da manhã. Não era um pedido. O rosto da Brenda ficou vermelho. Como assim? Estes são meus filhos. Obviamente houve algum erro no computador. Não houve erro, cortou a diretora Hendricks, a voz fria e clara o suficiente para que pais 3 carros atrás pudessem ouvir. Estes 2 alunos foram removidos do nosso sistema por fraude de residência. A presença deles neste campus constitui invasão. Você precisa retirar seus filhos imediatamente. As palavras pairaram no ar como fumaça após uma explosão. Eu vi a cor sumir do rosto da Brenda e depois voltar em um vermelho furioso. Isso é absurdo. Eu tenho documentação. Sua documentação foi considerada fraudulenta, continuou Hendricks, sem ceder. O oficial Reynolds está aqui para garantir que tudo seja resolvido pacificamente. Por favor, leve seus filhos e desocupe as instalações. Eu quero falar com alguém. Quero falar com a Florence Fairfax. Ela é professora aqui. Vai confirmar tudo. A senhora Fairfax não está disponível, disse um dos funcionários administrativos, com voz calma. No entanto, isto é para você. A mulher estendeu um grande envelope pardo, com o timbre oficial do distrito visível no remetente. Brenda agarrou o envelope, as mãos tremendo de raiva. Ao redor, o desembarque da manhã havia parado completamente. Pais observavam. Alunos cochichavam. Os meninos estavam parados ao lado do portão, com os rostos vermelhos de vergonha e confusão. Brenda rasgou o envelope, puxando os papéis de dentro. Eu não conseguia ver seu rosto claramente, mas observei a linguagem corporal dela mudar de agressiva para rígida enquanto lia. O aviso de cancelamento de matrícula estava impecavelmente redigido, cortesia da equipe jurídica do distrito e da orientação do meu sindicato. Explicava os fatos com precisão clínica, o falso atestado de residência, os 3 anos de matrícula fraudulenta, o custo calculado para o distrito e, depois, a cobrança. $15.000 por ano. 3 anos. $45.000 no total. A carta de cobrança continuava em linguagem clara, sem espaço para mal-entendidos. Pagamento total em 30 dias, ou o distrito entraria com ação civil. Penhora de salários. Gravame sobre a residência principal atualmente ocupada pelos pais dos alunos matriculados.
O grito da Brenda cortou a manhã como vidro quebrando. Isso é insano. Vocês não podem fazer isso. A documentação foi verificada e está em ordem, senhora, afirmou a diretora Hendricks, com calma. O oficial Reynolds deu um passo à frente. A mão dele descansava casualmente no cinto, perto do rádio. Você precisa sair. Agora. Vou processar. Vou levar isso para todos os canais de notícia. Esse é seu direito, disse a diretora Hendricks com calma. Porém, você está atualmente violando as leis de invasão. Você tem 2 minutos para pegar seus filhos e sair, ou o oficial Reynolds vai escoltá-la para fora da propriedade. Observei o rosto da Brenda passar por várias emoções, raiva, descrença, cálculo. E, finalmente, algo próximo do pânico. Ela agarrou os 2 meninos pelos braços, praticamente os arrastando de volta para o SUV. Marcos dizia alguma coisa, provavelmente querendo saber o que estava acontecendo. Daniel parecia que ia chorar. O motor do SUV rugiu. Brenda saiu da faixa de desembarque com tanta força que os pneus chiaram no asfalto. Tomei um gole do meu café frio e soltei o ar que nem percebia que estava prendendo. A armadilha havia se fechado. O resto do dia escolar passou em uma estranha névoa de normalidade. Ensinei minhas aulas. Sorri para meus alunos. Almocei na sala dos professores e discuti planos de currículo com colegas. Ninguém mencionou diretamente o incidente da manhã, embora eu tenha ouvido cochichos no corredor e percebido olhares curiosos de alguns professores. Deixei que se perguntassem. Quando o sinal final tocou, fui buscar a Penny na sala de aula. Ela estava com os olhos brilhando e falava sem parar sobre a nova professora, sobre o amigo com quem havia se reconectado, sobre o projeto de arte que começariam amanhã. Podemos comer sorvete? Perguntou enquanto caminhávamos para o carro. Hoje não, querida. Vamos visitar a tia Lana. O rosto da Penny se iluminou. Sério? Em um dia de escola? Sério. A tia Lana morava a 20 minutos de distância, em uma casa simples com jardim que explodia de cores todo verão. Tecnicamente era prima da minha mãe, mas tinha estado mais presente na minha vida do que a Marilyn havia estado em anos. Quando Mark morreu, a tia Lana foi quem apareceu com travessas de comida e companhia silenciosa. Foi ela quem se sentou com a Penny quando eu não conseguia parar de chorar. Ela foi quem me lembrou, com carinho mas com firmeza, que eu ainda tinha motivos para levantar da cama. Ela abriu a porta antes mesmo de chegarmos à varanda, o cabelo grisalho preso num coque solto, o sorriso quente e sincero. Aí está minha menina favorita, disse, puxando a Penny para um abraço. Eu sou sua única menina, tia Lana, a Penny riu. Então eu sou a favorita por padrão. Pois é. E eu tenho biscoitos fresquinhos esfriando na cozinha. Por que você não vai provar e me diz se precisam de mais gotas de chocolate? A Penny não precisou de mais incentivo. Tirou os sapatos e correu para a cozinha. O sorriso da tia Lana sumiu quando ela olhou para mim. Você está com aquele olhar. Que olhar? O olhar que diz que vem tempestade. Ela me puxou para dentro e fechou a porta. Vamos, fala comigo. Sentamos à mesa da cozinha, de carvalho antigo, marcada pelo tempo, que estava na família dela há gerações. Enquanto isso, a Penny comia biscoitos na sala, colorindo um livro. Eu contei tudo. O jantar de frutos do mar. A bandeira. A fraude. O acordo de imunidade. E o que aconteceu naquela manhã, a destruição calculada do plano da Brenda. A tia Lana ouviu sem interromper, as mãos cansadas segurando uma caneca de chá. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um bom tempo. Você está com medo, disse por fim. Estou. Do que eles podem fazer. Eu sei. Ela estendeu a mão e segurou a minha. Os dedos eram fortes, apesar da artrite que entortava os nós. Escuta bem, Florence. Você fez a coisa certa. A única coisa certa. E aconteça o que acontecer hoje à noite, você não recua. Está me ouvindo? Estou. Aquela menininha ali merece uma mãe que não deixa ninguém pisar nela. Ela precisa ver que se defender não é errado. Minha garganta apertou. Eu sei. Então você vai para casa. Vai encarar eles. E não ouse pedir desculpa. Ela apertou minha mão com força, quase doendo. Você é a esposa do Mark. Você é mais forte do que todos eles juntos. Assenti, sem confiar na minha voz. A Penny pode ficar aqui hoje à noite, continuou a tia Lana.
Pelo tempo que você precisar. Vou levá-la para a escola amanhã, se for necessário. Obrigada. Não precisa me agradecer. Ela é família. Família de verdade. Beijei a Penny de despedida, ela estava tão concentrada em colorir que nem fez muitas perguntas, e dirigi de volta para casa enquanto o sol começava a se pôr no horizonte. A casa estava silenciosa quando cheguei. Deixei a luz da varanda apagada de propósito. Queria que eles soubessem que eu estava em casa, mas que tivessem que se esforçar para perceber. Teriam que bater na porta. Teriam que esperar. Fui para o meu quarto e puxei os papéis que tinha impresso ontem. 30 páginas de registros de mensagens, exportadas do meu celular com datas e horários intactos. Cada texto em que Brenda me obrigava a mentir. Cada mensagem em que ela ameaçava contar aos nossos pais que eu estava sendo difícil. Cada chantagem, cada manipulação, cada crueldade casual. Organizei tudo em ordem cronológica, destaquei as passagens mais importantes e acrescentei notas explicativas. A caixa de madeira era mais pesada do que parecia, carregada de memória e dor. Abri-a com cuidado, com reverência. Dentro, a insígnia do mar que brilhava mesmo com a luz fraca. Suas medalhas estavam em fileiras precisas. E lá, dobrada em seu estojo triangular, estava a bandeira do funeral. A mancha de gordura havia escurecido nas últimas semanas, fixando-se no tecido como uma cicatriz. Tentei limpar uma vez, no dia seguinte ao incidente na Beach House, esfregando suavemente com água fria e sabão neutro. A mancha mal desbotou. Depois de um tempo, parei de tentar. Algumas manchas eram para ser permanentes. Fechei a caixa e a levei para a sala, colocando-a sobre a mesa de centro, ao lado da pilha de mensagens impressas. Sentei no sofá e esperei. Eles chegaram às 7 horas em ponto, tão pontuais quanto o dia do juízo. Ouvi os carros antes de vê-los, 2 veículos entrando na minha garagem com uma agressividade desnecessária, portas batendo como tiros. A campainha tocou 2 vezes, e depois alguém começou a bater na porta. Fui caminhando devagar até a entrada, sem pressa. Alisei a camisa. Respirei fundo. Então, abri a porta. Walter estava na frente, o rosto já vermelho de raiva. Atrás dele, Marilyn, com a boca em uma linha fina de desaprovação. Brenda parecia que havia chorado, a maquiagem borrada, os olhos selvagens. Hank parecia pronto para a violência. Traidora. Rosnou ele, empurrando Walter de lado. Egoísta, vingativa. Entrem, disse calmamente, abrindo espaço. Vamos fazer isso dentro de casa. Eles entraram na minha sala como um exército invasor, todos gritando ao mesmo tempo. Brenda caiu no sofá, soluçando. Marilyn apontava o dedo acusador para mim. Walter berrava sobre lealdade à família e traição. E Hank era o mais alto de todos. Vou te destruir. Gritou ele, o rosto a centímetros do meu. Você acha que é esperta? Sua assinatura também está nesse papel. Vou te processar por cumplicidade, fraude, por tudo. Quando eu terminar com você, vai perder seu emprego, sua casa, tudo. Deixei-o gritar. Deixei todos gritarem. Fiquei ali, na minha sala, em silêncio e imóvel, até que as palavras começaram a perder força, até que os gritos viraram apenas respiração ofegante de raiva. Caminhei até a mesa de centro e peguei a pilha de papéis, sentindo o peso da evidência nas mãos. Sentem-se, disse, baixinho. Algo no meu tom os fez congelar. Sentem-se. Eles se sentaram, Brenda e Marilyn no sofá, Walter na poltrona, Hank de pé, irritado, perto da lareira. Deixei a pilha de papéis cair na mesa com um baque pesado. 30 páginas, disse. Registros completos de mensagens cobrindo todo o período da fraude de vocês. Mensagens em que Brenda me obrigava a assinar aquele atestado. Mensagens em que ela ameaçava virar nossos pais contra mim se eu não cooperasse. Capturas de tela de cada manipulação, cada mentira, cada vez que ela usou meu sofrimento como arma. O choro de Brenda parou de repente. E isto, continuei, levantando a caixa de memória e colocando-a sobre a mesa. O som da madeira tocando a madeira ecoou pela sala silenciosa. Abri a caixa devagar, de propósito, levantando a bandeira em seu estojo triangular. A mancha de gordura era visível mesmo com a luz fraca do abajur, uma mancha escura e irregular que estragava a lisura da faixa branca. Vocês estão vendo isso? Perguntei, com a voz firme apesar da fúria queimando no peito. Isso é o que vocês fizeram.
Pegaram a bandeira do funeral do meu marido, a bandeira que cobriu seu caixão, que me foi entregue pelo seu comandante, e usaram como descanso de panela para o seu banquete de frutos do mar. 20 quilos de caranguejo gigante e lagosta que eu paguei $400, enquanto minha filha comia um corn dog congelado. O rosto de Marilyn ficou pálido. Florence, não quisemos. Não. A palavra cortou o ar como um chicote. Nem ouse me dizer o que quiseram. Vocês sabiam exatamente o que aquela bandeira representava, e não se importaram. Coloquei a bandeira de volta cuidadosamente e peguei os papéis de novo. Tenho um acordo de imunidade do distrito escolar, obtido através do meu representante sindical. Eu mesma denunciei a fraude. Não sou legalmente responsável por nada disso. Anka avançou. Isso não significa. Não terminei. Encontrei os olhos dele, e o que ele viu ali fez parar. Se vocês tentarem me processar, se tentarem me envolver na fraude de vocês, se ameaçarem meu emprego ou minha reputação, eu entregarei cada uma dessas mensagens à polícia e ao promotor público. A sala ficou completamente em silêncio. Chantagem é crime neste estado, continuei, suavemente. Forçar alguém a cometer fraude por meio de ameaças e coerção, isso é chantagem. O promotor teria um campo fértil com essas evidências, datas, contexto, padrão claro de manipulação. E, como a fraude envolveu fundos da educação pública, eles levam isso muito a sério. Deixei essa informação assentar por um momento, vendo a cor desaparecer do rosto de Anki. Então, aqui está a escolha de vocês, disse, com a voz calma e fria como água no inverno. Podem pagar os $45.000 que o distrito exige. Podem evitar que um ônus seja colocado sobre sua casa. Podem encerrar isso silenciosamente e sair andando. Brenda fez um som sufocado. Ou, continuei, vocês podem tentar lutar, processar-me, fazer barulho, e eu vou enterrá-los em evidências que levam a acusações criminais. O penhor de salário será o menor dos problemas quando estiverem enfrentando acusações de chantagem. Querem pagar a dívida e manter a casa? Ou querem passar um tempo na prisão? O silêncio se estendeu tanto que pude ouvir o relógio da cozinha. A boca de Anki se abria e fechava como um peixe se afogando. Brenda começou a chorar de novo, mas eram lágrimas diferentes, desesperadas e sem esperança. Walter parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. E Marilyn me encarava como se não reconhecesse a própria filha. Saíam da minha casa, disse, calmamente. Ninguém se mexeu. Saíam. Eles saíram em silêncio, como enlutados num funeral. Brenda mal conseguia andar. Anki teve que segurá-la. Walter e Marilyn nem olharam para trás. Fechei a porta e travei-a. Depois, voltei para a sala, dobrei cuidadosamente a bandeira de volta no estojo e a coloquei na caixa de memória. Minhas mãos tremiam agora, a adrenalina finalmente rompendo o controle frio que eu mantinha. Sentei-me no sofá e deixei meu corpo tremer, deixei-me sentir o peso do que acabará de fazer. Eu havia queimado todas as pontes. Fui à guerra contra minha própria família. E venci. Nos dias que se seguiram, a casa parecia diferente, mais leve de algum modo, como se um peso que eu não reconhecia completamente tivesse sido levantado. Percorria os cômodos com uma nova consciência, notando detalhes que eu tinha parado de ver, a luz da manhã entrando pela janela da cozinha, o som dos pássaros no quintal. A ausência de ansiedade enrolada no meu estômago. Penny voltou da casa da tia Lana cheia de histórias sobre fazer biscoitos e aprender a tricotar. Ela parecia despreocupada com a breve estadia, tratando como uma aventura e não uma emergência. Crianças são resilientes desse jeito, pensei. Ou talvez ela simplesmente confiasse em mim o suficiente para não fazer muitas perguntas. O telefonema de Brenda veio 7 dias depois. Quase não atendi, mas a curiosidade venceu. Coloquei o telefone no viva voz e continuei cortando legumes para o jantar. Florence. A voz dela estava oca, raspada, rouca. Estamos vendendo o carro. Não disse nada, continuei cortando. O Audi, vamos vender, e o caminhão do Oak também, e vamos pegar dinheiro emprestado dos pais dele. Temos que pagar. Não temos escolha. Não, eu concordei, baixinho. Vocês não têm. Uma longa pausa. Eu podia ouvir a respiração dela, pesada e irregular. Os meninos estão matriculados na Riverside Elementary agora. Ela continuou, é a escola da nossa zona. Não é como o seu distrito. A Riverside Elementary tinha má fama, mal financiada, superlotada, com notas em testes que faziam os pais estremecerem.
Aquele tipo de escola de onde as famílias tentavam fraudar para sair, ironicamente. Sinto muito que você esteja passando por isso, disse, e era verdade. Não desculpas suficientes para mudar algo, mas ainda assim, o tipo de pena que você sente por alguém que se machucou por imprudência. Você sente? A voz de Brenda quebrou. Você realmente sente? Sim, mas sinto muito mais pelo que você fez com a Penny. Pelo que você fez com a memória do Mark. Então isso não muda nada. Florence. Não me ligue de novo. Eu disse calmamente. Não mande mensagens. Não apareça na minha casa ou na minha escola. Não envie mensagens através da mamãe e do papai. Acabou, Brenda. Completamente. Você não pode simplesmente nos cortar? Posso. Estou cortando. Adeus. Desliguei antes que ela respondesse e bloqueei o número imediatamente. Depois bloqueei o número do Hank. Depois o do Walter e da Marilyn. A faca parecia boa na minha mão enquanto eu voltava a cortar legumes. Decisiva. Limpa. Final. O e-mail do Walter chegou no dia seguinte, encaminhado para o meu endereço de trabalho, já que eu havia bloqueado a comunicação pessoal dele. Li rapidamente e deletei sem responder. O assunto dizia: pedido de reunião familiar. O corpo da mensagem estava cheio de palavras como: exagerando, perdão e ainda somos seus pais. Como se a biologia justificasse. Como se o DNA desculpasse a crueldade. Esvaziei a lixeira do e-mail e voltei a corrigir provas. 2 semanas se passaram. 2 semanas de silêncio. De paz. De reconstruir nossas vidas do nosso jeito. Então, chegou a carta do distrito escolar. Não era uma carta de ameaça desta vez, mas um aviso de aceitação. Penny havia sido aceita no programa de superdotados, com base em suas notas nos testes e nas recomendações dos professores. Ela conquistou isso por mérito próprio, com seu esforço, sem fraude ou manipulação. Prendi a carta de aceitação na geladeira, bem na altura dos olhos da Penny. Quando ela chegou da escola, viu imediatamente e gritou de alegria. Consegui. Conseguiu, sorri. Sozinha. Porque você é inteligente e trabalha duro. Ela me abraçou apertado. Podemos comemorar? Claro. O que você quer fazer? Ela pensou por um momento, franzindo a testa. Podemos chamar a tia Lana e fazer aquela receita chique de frutos do mar com queijo que você mostrou no YouTube? Lobster termidor? Sim, aquele. Ri e baguncei o cabelo dela. Fechado. Vou ligar para a tia Lana agora mesmo. Naquela noite, nós 3 nos sentamos à mesa da cozinha, 3 pratos, 3 copos, 3 pessoas que escolheram ser família umas das outras. Eu trouxe a sobremesa que preparei, lobster termidor, servido em ramequins individuais com uma crosta de queijo dourada e borbulhante. Chique, disse a tia Lana, impressionada. Onde você aprendeu a fazer isso? Achei que, se paguei $400 em frutos do mar que nem comi, pelo menos podia aprender a cozinhar, disse, colocando os pratos na mesa. Penny comeu com entusiasmo, molhando o queixo no molho de queijo. A tia Lana saboreou cada garfada, fazendo sons de aprovação. E eu fiquei ali, na minha própria mesa, na minha própria casa, comendo comida de verdade com pessoas que realmente me amavam, sem um corn dog congelado à vista. A tia Lana ergueu o copo d'água em um brinde. A Penny, por ser brilhante. A mamãe, por ser corajosa, acrescentou Penny, imitando o gesto. Eles olharam para mim com expectativa. Levantei meu copo, sentindo uma emoção subir no peito, não era mais tristeza, mas algo diferente, algo que parecia esperança. A família, disse baixinho, a verdadeira família. Tocamos os copos, e Penny deu risadinhas com o barulho. Mais tarde, depois do jantar e da saída da tia Lana, fiquei na pia lavando a louça enquanto Penny fazia o dever de casa na mesa da cozinha. A luz da noite entrava pelas janelas, quente e dourada, iluminando o pó que dançava no ar. Percebi que era assim que a paz se sentia. Não a ausência de conflito, mas a presença de pessoas que te amam sem condições, não o silêncio da repressão, mas a calma da satisfação. Passei 3 anos como viúva e, antes disso, anos como bode expiatório da família. Eu sempre fui a responsável, a confiável, aquela que aparecia, sacrificava-se e engolia a própria dor para que os outros se sentissem confortáveis. Eu fui vítima do meu próprio desejo de agradar, da minha incapacidade de dizer não, da minha necessidade desesperada de ser amada por quem só amava o que eu podia fazer por eles. Não mais.
Sequei as mãos na toalha e olhei para a sala de estar, onde a caixa de lembranças estava na lareira. A bandeira era visível através do vidro, a mancha permanente atravessando o tecido. Algumas pessoas diriam que eu deveria ter tentado preservar, mantê-la perfeita. Algumas diriam que a família valia a pena, que valia lutar, perdoar, manter na vida não importa o que fizessem. Essas pessoas estavam erradas. A mancha naquela bandeira era o preço da minha liberdade. Era a marca da minha revolução. Era a prova de que eu finalmente aprendi a lição que Mark tentou me ensinar anos atrás, que algumas coisas, de autorrespeito, dignidade, a segurança do seu filho, valem mais do que manter a paz. Queimei as pontes, paguei o preço, e caminharia longe das cinzas sem olhar para trás. Na sala, a caixa de lembranças pegava os últimos raios de sol da tarde, a mancha de gordura na bandeira visível e permanente, uma cicatriz que nunca cicatrizaria, e não precisava. Algumas feridas são feitas para permanecer, afinal, elas lembram o que você sobreviveu.